percepção visual, tá? Percepção visual para o design de sobrancelhas. O curso que eu fiz só falou de marcação com linha. Infelizmente, eu fiz um vidinho agora que tem uma pessoa que colocou um comentário assim: ah, mas você só fala desse tema de visagismo, formato de sobrancelhas. Gente, sabe por que eu falo desse tema? Porque é um tema que ninguém ensina e é o ABC do design de sobrancelhas. Porque se você não aprende a estrutura das sobrancelhas, quais os formatos de sobrancelha, você não vai conseguir fazer a marcação. Porque a marcação é a estratégia que a gente monta para a correção do formato. Então, o que é a marcação? Estratégia para a correção do formato. Então, como que você vai montar a estratégia? Conhecendo. Se você não conhece, não tem como você montar uma estratégia para isso. Ok? Vocês concordam comigo? Tá? Então, eu falo aqui, ó, desse tema. Visagismo para o design de sobrancelhas. A gente tem um curso com várias videoaulas, mais o conteúdo, tá? Didático desse curso. Mentira, esse aqui é o caderno de treino do curso. É esse caderno de treino, mais o e-book do curso de visagismo. E é esse tema que eu falo e que eu defendo, gente. Porque assim, ó, vamos lá introduzir novamente. Gente, vocês estão aqui comigo há algum tempo? Quem é que tá aqui no perfil, que já viu minhas lives ou tá aqui pela primeira vez? Fala pra mim. Eu sou designer, quero fazer um curso de visagismo. É importantíssimo, Marli. Você sabe por quê? O visagismo é como que eu posso dizer pra você? Princípio de toda a harmonia do rosto é o visagismo. Então, se você não entende de princípios de visagismo, que seja para o designer de sobrancelha, você não precisa dominar a harmonização facial. Primeira coisa, quando você se torna um profissional do ramo de sobrancelhas, qual que é o problema que você resolve? Porque toda pessoa que vende um produto ou um serviço, ela resolve um problema, certo? O designer de sobrancelhas, ele resolve o problema do formato da sobrancelha que não está adequada. Se o seu cliente procurou como profissional do ramo de design, é porque, nossa, eu vou citar o nome de vocês aqui. Eu queria corrigir a minha, mas quando eu fiz mico, a pessoa não fez o design, ficou torta. Aí, ó, tá vendo? Então, assim, ó, eu vejo o pessoal muito deixa eu voltar. Eu vou usar a Nelma como referência, tá? A Nelma. Eu sou a Cleide, Nelma. Eu quero fazer minha sobrancelha com você e eu preciso que você resolva o problema da minha sobrancelha que não tá harmônica com o meu rosto, certo? Esse que é o problema. Se a pessoa te procurou, é porque ela não tá satisfeita com a sobrancelha dela. E aí você olha pra sobrancelha da pessoa, você não sabe nem reconhecer o formato da sobrancelha. Porque assim, o que acontece? Os cursos de design de sobrancelhas hoje te ensinam só o formato de sobrancelha, que é esse formato aqui, que é a sobrancelha referência do visagismo, tá? Mas existem outros formatos, dezenas de formatos que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, que são formatos encontrados ou por erro de design ou naturalmente. 5 deles são encontrados naturalmente. Outros são por erro de design. E esse formato referência, ele é ensinado porque é o que todo mundo aprende, porque ele é uma referência do visagismo. Então ele ficou mais notado pelas pessoas. Porque através da sobrancelha nós transmitimos sentimento, expressões, certo? E aí o que acontece? A sobrancelha, que é esse formato referência, que é a sobrancelha arqueada ou sobrancelha ascendente, ela transmite empoderamento, elegância, sensualidade, sofisticação. Por isso que toda mulher chega até você e pede uma sobrancelha arqueada, ok? Vamos curtir aí, gente, para chegar a 1.500. Eu tô vendo que vocês estão gostando do conteúdo, então vamos curtir, que vocês curtindo. Parabéns, Cleide, eu indico a todos. Obrigada, Jefferson. Obrigada. Me perdi aqui. Não, eu vou ler nos comentários, porque eu gosto de responder todo mundo, tá? E aí, as pessoas, hoje em dia, a nossa profissão não é reconhecida pelo mercado. Então tem muita gente ensinando outras pessoas a fazerem sobrancelha, mas elas não têm didática. Ela pode até ser uma ótima profissional,
tem uma excelente entrega, mas não basta você saber fazer, você tem que saber ensinar. Infelizmente, as pessoas não sabem ensinar. E aí formam profissionais insatisfeitos, profissionais inseguros. Eu vi alguém que colocou aí pra mim que tem insegurança. É a Nelma, né? Insegurança, Nelma, vou te falar. Segurança é falta de conhecimento. A analogia que eu sempre uso é o seguinte: você tá num quarto escuro e é a sua casa. Você sabe onde tá tudo ali. Uma vela pra você acender ali pra acabar com a escuridão. Sabe onde é a porta, sabe onde tem uma tomada. Tudo ali dentro do seu quarto você sabe. Então você tá ali o quê? Seguro. E aí agora imagina que eu te convido pra visitar minha casa. Só que de Varginha, Minas Gerais, tá, gente? Eu te convido pra visitar minha casa. Você chega aqui em Varginha, tem um blackout. Acaba toda a energia. E aí você não conhece nada. O que você fica? Com medo e insegurança. Não é verdade, Nelma? E é isso, gente. Insegurança, medo é falta de conhecimento, viu? Então, se você ainda tá com medo, se você tá inseguro, é porque você não tem conhecimento suficiente. E como que você vai fazer para melhorar isso? Treinando, tá? Você vai treinar, treinar e treinar e treinar. Treino nunca é o suficiente. A gente vai sempre estar treinando mais e mais e mais e mais. Ok? Então vamos começar o nosso tema de hoje, que o tema da nossa live é percepção visual para o designer de sobrancelhas. Gente, o que é percepção visual? É a capacidade que o seu cérebro tem de reconhecer formatos, formas, definições. Isso que é percepção visual. Então, nós vamos trabalhar percepção visual para o designer de sobrancelhas. Ok? Lavínia, você pode, pra mim, colocar outro telefone ali na plataforma vizinha? Lá do curso? Como assim? No tripé ali, por favor. Pode? Você vai pegar o tripé, gente, só um segundo. Cleidinha, não tenho condições de fazer um curso, então estou maratonando seu canal. Ah, que bom, Natália. Fico tão feliz. Fico feliz por isso. Você vai pegar aquele tripé, colocar aqui pra mim, ó, lá na plataforma do curso, entendeu? Eu vou abrir lá pra eu ver. Entendeu? Isso, gente, deixa eu desenhar, espera que eu não posso falar. Qual que é a plataforma? Ah, é? De live lá. Põe aqui pra mim o outro telefone. Ah, eu vou abrir essa live. Aqui, ó, de frente pra mim. Gente, tô aqui ensinando a minha filha, que é minha ajudante, tá? Então vamos lá, gente. Então bora, porque é um assunto muito interessante. É um assunto que eu quero muito que vocês aprendam, então vou compartilhar também, tá? Então, é porque a Letícia tinha me pedido, que ela falou que ela não consegue estar aqui mais, por causa da memória do telefone dela. E aí, então vamos lá, gente. Então a percepção... Boa noite, faz tempo que você tá com live? Ó, se for hoje, eu acabei de... Tem meia hora que eu tô falando, mas eu tô introduzindo o tema de hoje, que é percepção visual. Certo? Tem meia hora aqui que eu tô falando já. Mas a gente vai começar o tema. A gente já vai... Pode ser nesse também, não tem problema. A gente já vai começar aqui e aí a gente vai falar do assunto, ok? Então tá. A percepção visual, Marcele, você tá dando curso, é isso? Quais os dias? Curso, mas nesse... É a nossa live curso, tá? Ô, Marcele, cada dia eu falo de um tema diferente, tá? Então eu trago lives com frequência, não digo todos os dias, que eu falo todos os dias pra vocês. Aí, de repente, eu não apareço, igual ontem, eu tava muito resfriada, não tava conseguindo falar. Tive até que desmarcar minhas aulas de segunda-feira. Mas eu trago com muita frequência, viu, Marcele? Já me segue aí, ativa as notificações, que tem muito conteúdo pra você. Tá, gente? Então, bora lá. Então, vamos lá. A percepção visual é a capacidade que o seu cérebro tem, no caso de sobrancelhas, de reconhecer formas. Tá? É isso. De reconhecer formas, tá bom? E aí, que oportunidade maravilhosa. Parabéns pela atitude. Ah, imagina, obrigada, gente. Esse carinho de vocês aí já vale mais qualquer coisa pra mim, tá? Então, vamos lá. Pra você perceber, para você reconhecer, primeiro você precisa conhecer. Então, eu vou dar uma
mais um... como é que fala? Eu vou recapitular mais uma vez o que eu sempre falo dos formatos de sobrancelhas para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Então, assim, ó, vamos lá. Existem 5 formatos de sobrancelhas encontrados naturalmente. O restante são sobrancelhas encontradas por erro de design, ok? Restantes são sobrancelhas encontradas por erro de design. E aí, o que acontece? Coloca aqui que a gente tá aqui na vizinha, tá? E aí, o que acontece, gente? A gente também tem, que é esse formato que vocês sempre aprendem, que vocês veem em demonstração, que é a sobrancelha arqueada, ela é o que vocês aprendem no curso e é isso, tá? Se aparecer outro tipo de formato, vocês não sabem como corrigir, não é verdade? Vocês concordam comigo? Porque aí o professor vai lá e demonstra, você vai fazer a marcação assim, 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 assim. Ele te mostra como faz, mas ele não te ensina, porque você só aprende fazendo perguntas, tá? Você não aprende se você não fizer a pergunta. Por exemplo, eu vou marcar o ponto inicial. Ah, mas por que eu tô marcando o ponto inicial? Por que o ponto inicial é aqui? Entendeu? É isso, gente. Se você não faz pergunta, você não aprende. Então, assim, o que eu sempre digo para as minhas alunas? Você vai treinar, faça um treino intencional. Você vai aprender que seja intencional. O que é intencional? Com a intenção de algo. Estou aprendendo com a atenção de algo. Estou marcando esse início com a intenção de fazer o início da sobrancelha. Tá? É assim. O Eleus, os nossos cursos são a partir de... A minha filha vai colocar aí pra você, que eu não tô podendo falar preço, porque o TikTok tá me dando restrição aqui sem parar. Eles estão de marcação comigo, Eleusa. Mas só que eu vou... Só que a minha filha vai colocar aí pra vocês, tá? Então, vamos lá, gente. Então, assim, ó... A sobrancelha referência, que é a sobrancelha referência do visagismo, porque ela transmite tudo aquilo que eu falei pra vocês antes, não vou enrolar mais não, ela é composta por alguns elementos, tá? Então, vamos lá. Ó os elementos, ó. Essa é uma sobrancelha referência de visagismo, tá? Que ela transmite elegância, empoderamento, sensualidade. Certo? Então, ela é composta por 70% de corpo, 30% de flap, 30, 35. Então, sempre 70, 75, 30, 35, tá? E aí, flap. Pra quem não sabe, eu sempre digo a respeito do flap aqui, gostaria de saber uma técnica para desenho à mão livre e ficar certo. A técnica que eu vou te ensinar hoje, Nelma, de percepção visual, vai te ajudar muito. Porque o mãos livres está relacionado à percepção visual e coordenação motora. É tudo isso que o meu caderno de treino, esse caderno de treino que eu vou presentear vocês que ficarem até o finalzinho da live comigo. No final da live eu vou falar uma palavra-chave. Quem souber a palavra-chave vai levar esse e-book aqui, gente, com mais de 50 estudos de caso. Se eu não me engano, tem mais de 50 estudos de caso, tá? Esse e-book vai te ajudar muito. E ele é preto e branco, é bem legal pra vocês aprenderem, tá? Fica baratinho pra imprimir. Então, se você ficar comigo até no finalzinho da live, compartilhar minha live aí 10 vezes, pronto, você já ganhou o e-book, tá? Só você mandar um oi lá pra mim. E aí, flap, pra quem não sabe, significa aba em inglês. Porque quando se trata de design, a palavra design, ela remete a luxo, exclusividade, remete a... Ô, pessoal que tá aí comigo, tudo bem? Gente, a gente tá aqui, ó, na plataforma do TikTok, então se vocês quiserem ver tudo isso que eu tô falando aqui, sejam bem-vindos, tá? A palavra design, ela remete a luxo, exclusividade, tá? Então, assim, por exemplo, tudo que você vai fazer que a palavra design tá relacionado, ela já é mais valorizado. Então, quando você fala cauda, que é o que todo mundo fala, cauda remete a animal, cauda remete a bolo. Vocês concordam comigo? Boa noite, Viviane, tudo bem? Vocês concordam comigo que a palavra cauda remete a um monte de coisa, menos ao design de sobrancelhas? Então, a gente chama esse finalzinho da sobrancelha de flap, tá? A
sobrancelha ideal, a gente chama de ideal porque ela é ideal para os padrões de visagismo, ela é quase uma sobrancelha universal. Gente, alguém escreve pra... Quem perguntou? Viviane, o valor do curso aí pra mim, por favor? Porque eu não posso falar, porque tá derrubando a minha live. Posso falar de valores, tá? Do curso de visagismo, tá? Esse é o valor do curso de visagismo. E aí, a sobrancelha, ela é composta por alguns elementos. Então, é corpo, flap, base inferior de espessura, base superior de espessura, certo? Base de alinhamento. Então, se tratando da percepção visual, você tem que bater o olho na sobrancelha e reconhecer tudo isso para você conseguir... Link na bio, tá? Isso, no link da bio tem. Lá tem tudo, tá? Tudo pra vocês, no link da bio. Pra vocês conseguirem corrigir o formato, tá? Lembrando que você é designer de sobrancelhas. Ou seja, desenhista do sobrancelha. Pra você desenhar uma sobrancelha, você precisa reconhecê-la. Certo? Então, essas são as marcações verticais. Mentira. Horizontais. E as marcações verticais é ponto de arqueamento. Ponto inicial, quer dizer, ponto inicial, ponto de arqueamento e ponto final, certo? A sobrancelha também, pontual, desculpa, foi a rapidez para falar. Então é ponto inicial aqui, gente, alguém já me corrigiu. Ponto de arqueamento aqui e ponto final, tá? Como que eu vou reconhecer isso, Cleide? Isso é muito relativo. Eu sempre falo que a marcação... ela não é uma regra rígida. Ela é uma regra fluida. Por quê? Porque tem algumas alterações. Nem todo rosto eu vou poder marcar sempre a aba do nariz como ponto inicial da sobrancelha. Por quê? Por exemplo, biotipos de pessoas que têm o nariz um pouquinho mais avantajado. Se eu marco a aba do nariz, muitas das vezes... a sobrancelha vai ficar muito espaçada no meio aqui, ó, da glabela, tá? Esse meio entre as duas sobrancelhas, gente, chama glabela. Então, eu preciso usar uma outra referência. Então, a marcação, ela nunca é rígida. Ela é fluida, ok? Não é ponto alto. É ponto alto aqui, ó, no cantinho do olho. Tá bom? E aí... o ponto inicial da sobrancelha, ele pode ser ou a abinha do nariz, ou essa voltinha do globo ocular também. Então, tem algumas referências que a gente usa para o ponto inicial da sobrancelha, ok? Conhecendo sobre isso, agora eu posso introduzir para você a marcação do ponto alto para fazer... essa curva é sempre no final do branco do olho? Sempre no final do branco do olho, né, Elma? Vou te mostrar aqui, tá? Sempre no finalzinho do branco do olho. Ou às vezes um pouquinho pra fora, assim, dos cílios, no finalzinho dos cílios. Porque aí, ó, aqui eu fiz o finalzinho do branco do olho. Tenho alguns clientes que eu faço assim, bem no finalzinho dos cílios. Pra ficar com o corpo da sobrancelha mais alongado. Vocês observam que o corpo da sobrancelha tem 70% do formato total, tá? Então, assim, às vezes, pra ficar com o corpo mais alongado, eu uso aqui o finalzinho dos cílios. Bom, mas introduzindo isso, tá? Que é os elementos que compõem uma sobrancelha ideal para os padrões de visagismo. Viu? Não, fecha o portão pra mim, por favor. Nós vamos começar os nossos treinos de percepção visual, tá? A referência é só uma referência? Nem sempre. Você vai... Ó, o visagismo, ele usa a estrutura do rosto para mapear o formato da sobrancelha e deixar com um padrão mais adequado, tá? Então, a gente usa a estrutura do rosto. A gente usa tamanho dos olhos, o nariz, arcada óssea, tamanho da boca. Então, assim, isso é um assunto bem amplo mesmo, ok? É um assunto bem amplo. Então, vamos lá. Então, dito isso, a gente vai começar. Então, essa aqui é a nossa sobrancelha referência. Vocês estão vendo que ela tem, ó,
um arqueamento bem suave, bem sutil, tá? Que ela também não pode ser uma sobrancelha com arqueamento muito elevado, porque senão ela se torna uma sobrancelha angulosa, e não é isso que a gente quer, tá? A sobrancelha angulosa transmite um olhar mais maquiavélico, muitas das vezes um olhar de espanto. Então, a sobrancelha excessivamente arqueada também não é bonito. A sobrancelha arqueada, ela tem... Poderia dar um zoom? Vou ver se eu consigo. A sobrancelha arqueada, ela tem um ângulo de arqueamento de no máximo, estourando 20 graus de elevação. Sabe quando a gente estuda isso? Melhorou? Sabe quando a gente estuda triângulos na geometria? A gente tem um triângulo lá que ele tem um 20 graus de elevação, ok? Melhorou, né? Então vamos lá, gente. Se essa é a nossa referência, como que a gente vai melhorar a nossa percepção visual? Aqui, nesse e-book, eu falo pra vocês um pouquinho como que a gente vai melhorar. Vamos colocar a mão na massa, certo? E aí, vamos começar. Gente, esse e-book, ele é inteirinho em preto e branco. Então, assim, vai ficar muito baratinho pra vocês. Deixa eu voltar pra cá. Imprimirem, tá? E ele tem todos os formatos de sobrancelhas que você pode imaginar. Todos imagináveis e inimagináveis. Por exemplo, essa pessoa que tem um nariz mais avantajado, tá? Então, baseado nas técnicas de marcação, como que você vai fazer? Essas são sobrancelhas com formatos alterados por erro de design, tá? Porque não vai dar tempo de fazer tudo com vocês. Sobrancelhas alteradas por erro de design, tá? Então, nesse primeiro treino, a gente vai treinar a marcação, como reconhecer, como definir uma sobrancelha com formato adequado, certo? E esse... Deixa eu chegar lá, Esses são sobrancelhas alteradas por erro de design, certo? Tá vendo como é muita coisa? As sobrancelhas masculinas eu passei. E daqui pra frente é o mesmo rosto com vários formatos de sobrancelha. Por que eu fiz assim? Porque você precisa entender a importância da sobrancelha no nosso rosto. Cada sobrancelha transmite uma expressão diferente. Esse e-book, esse rosto, ele tá num vídeo. Marcela, meu Deus. Marcela, meu Deus, o quê? Tá caído. Esse rosto, eu coloquei ele com vários formatos de sobrancelha diferentes, tá vendo? O tanto que a sobrancelha é importante, você ajustar a sobrancelha com formato adequado, Você vai vendo que o mesmo rosto, a expressão, ela muda, assim, radicalmente. Calma, gente, vou desenhar, tá? Calma um pouquinho, que eu vou fazer... Não vou fazer todos com vocês, porque não dá, são mais de 50. Mas, assim, eu vou fazer alguns pra vocês verem como é que a gente faz a correção, ok? A sobrancelha formatinho de vírgula, que todo mundo tem... que todo mundo tem dúvida, Tá vendo? E aí, acabou. Ok? Faz muita diferença. Depois vocês vão lá no vídeo, que eu coloquei um videozinho rapidinho pra introduzir esse tema aqui pra vocês. Pra vocês verem a diferença de você visualizando no vídeo. Marcelo, uma cliente já me pediu essa sobrancelha. Formato de vírgula, não é possível. É uma sobrancelha, gente. Por que existem sobrancelhas alteradas por erro de design? Porque são sobrancelhas das décadas passadas, que não tinha estudo de visagismo, não existia profissão de designer de sobrancelhas. Para quem não sabe, a profissão de designer de sobrancelhas, ela surgiu em meados de 2010. Então, é uma profissão muito nova, tá? Então, não é uma profissão que antigamente o pessoal tinha conhecimento. Gente, como que eu vou fazer isso pra vocês? Eu não vou corrigir os dois lados,
Por que, Cleide, você não vai corrigir os dois lados? Porque vai me tomar tempo. E eu preciso ensinar vocês a melhorar a percepção visual em alguns dos casos que tá aqui no e-book. Então, eu vou corrigir um lado, porque corrigindo um lado, a gente vai ver a diferença de um lado para o outro. Vocês concordam comigo? E é isso que a gente precisa. Quando você bate o olho e você fala assim, nossa, essa sobrancelha, eu tenho que corrigir dessa forma. Isso significa que a sua percepção visual tá muito boa, certo? Então, assim, a gente vendo o erro que tá de um lado para o outro, também vai nos ajudar com a percepção visual, ok? Essa é a primeira página, não é? Eu mostrei a primeira página? Mostrei, gente. Página? Mostrei, gente. Nessa outra página tem a apresentação, um pouquinho da minha história pra vocês. Depois tem todos os produtos que a gente tem. E aí tá ensinando vocês como realizar isso tudo. E a nossa técnica de design, ó. Que é o GPS da sobrancelha. Ok? Travou, quer ver? Quando trava eu já fico com medo. Já travo, já falo, nossa. Ou é alguém me ligando, Não, não é nada não. Graças a Deus. Alguém me ligando, aí já é restrição. Trava, já fico com medo. Ai, que ódio. Voltou? Fala aí pra mim se voltou, porque pra mim voltou aqui. Fala aí pra mim, gente, se voltou. Voltou? Quem é? Oi, papai, ali tem um suplemento? Ai, amiga, deixa aqui em cima aqui da bancada pra mim. Eu tô no meio de uma live aqui. Aqui, ó. Em cima dessa bancada aí. Pode deixar aí mesmo. Muito obrigada, viu, minha linda? Obrigada, tchau. Tudo de bom pra você? Também. Voltou, gente? Então vamos lá. Tá? Esse aqui é um rosto masculino. Certo? Tá dando pra vocês verem que é um rosto mais masculino? É uma sobrancelha com os traços mais... um rosto com os traços mais, ó... Maxilar bem marcado, os lábios bem definidos, o nariz um pouquinho maior, não tem muitos cílios, então é nitidamente um rosto masculino. Como que a gente vai fazer essa marcação no rosto masculino? Gente, sobrancelha masculina, quanto menos arqueamento tiver, mais bonito fica. Porque vocês lembram que eu falei da sobrancelha arqueada, que ela traz feminilidade para a expressão? Então esse ponto de arqueamento vocês têm que tomar muito cuidado na hora de desenhar uma sobrancelha masculina. Porque se ela ficar muito arqueada, o que vai fazer? Vai deixar o olhar do homem mais afeminado, tá? E ele não gosta. Gente, já voltou? Tá tudo certo? Vocês me falam aí se voltou? Curta aí minha live pra bater 5K aí pra gente continuar. E pra ver se para de travar. Então vamos lá. Então aí eu vou marcar aqui, ó. Ponto inicial, posso marcar aqui na abinha do nariz, certo? Aí eu vou marcar ponto de arqueamento, certo? Finalzinho do branco do olho, tá? Ó, a gente vê que o ponto de arqueamento tá aqui. E ponto final, canto do olho, canto do nariz. Vou marcar aqui, ok? Ó, lembrando, vou fazer só um lado, o outro eu não vou fazer pra não tomar muito tempo e pra gente conseguir ir passando pra outros casos e pra vocês verem a diferença de um lado pro outro, tá? Pra na hora que vocês forem fazer, dar tudo certo aí. E aí eu vou marcar base inferior de espessura. Nossa, Cleide, como que eu reconheço base inferior de espessura? Você vai marcar a primeira camada, a nossa sobrancelha. Deixa eu pegar uma sobrancelha real aqui. Vou ver um estudo de caso real. A nossa sobrancelha também, além desses elementos de marcação, ela é composta por fileiras e camadas, certo? Então, a primeira camadinha aqui de fios de transparência, o ponto final é sempre no finalzinho do branco do olho. O finalzinho do branco do olho. Ou então, o finalzinho dos cílios aqui, ó. Costumo marcar também. Entendeu? E aí, sempre a primeira fileira de camadas
é que eu vou marcar, que é a espessura natural da sobrancelha, tá? Então, sempre a primeira fileirinha de camadas é a base inferior de espessura dessa sobrancelha, certo? Principalmente a sobrancelha masculina, que a gente precisa de volumização. Nossa, tô pensando em comprar o curso. Gente, quer adquirir nossos produtos? Do Zânia, pra minha filha de 12 anos. Isso, vamos. Você não vai arrepender, viu, Zânia? Tem todo o suporte, 100% de todos os produtos meus. Eu não vendo meu curso em grande escala, porque eu não tenho tempo de dar mentoria se eu vendo ele em grande escala, certo? Então, assim, você tem suporte 100% comigo, pode ficar tranquilo. Eu vendo, abro o carrinho, finalizou aquele carrinho, eu abro de novo. Finalizei aquelas alunas que tá lá, eu abro de novo. Então, você pode ficar tranquila que a sua filha com certeza vai aprender. E aí, a base inferior de espessura é da maneira que eu expliquei pra vocês. Vocês entenderam? Como que eu vou encontrar a base inferior de espessura? Coloquem pra mim. Tá fazendo sentido, eu já entendi. Coloca pra mim. Então, vou marcar aqui, base inferior de espessura, base superior de espessura e base de alinhamento, que é no ponto alto. Por que é base de alinhamento, Cleide? A base de alinhamento, eu vou alinhar as duas sobrancelhas na mesma altura. Certo? Ok? Boa noite, Thales Maclay. Vamos fazer parte da nossa aula aqui, viu? Mentira, beijo, marido, te amo, tá? É o meu marido, gente, Thales Maclay, que tá aí. O meu apoiador. Então, eu vou marcar aqui, ó, em um ângulo reto. Por que ângulo reto, Cleidinha? Sempre fazendo pergunta. Vocês estão percebendo que tudo que eu falo pra vocês, eu falo por quê? Vocês já entenderam? Que tudo que eu falo por quê? Por quê? Você só aprende fazendo pergunta. Gente, ó, o valor do curso tá no link da bio, tá? Eu não posso falar valores aqui, porque o TikTok derruba minha live. Quem tá aí na live comigo desde o início, esperando a palavrinha-chave pra ganhar o e-book, coloquem pra mim, gente, o valor do curso pra ela, do curso de visagismo, aquele lá. O maridão está fazendo jantinha. Gracinha. Então, gente, ó, sempre com a sobrancelha nós trabalhamos com ângulos retos. Por quê, Cleide? Porque o ângulo reto, ele alonga a expressão. Então, sempre trabalhamos com ângulos retos. O ângulo reto, aqui, ó, levemente inclinado, que é essa linha diagonal, ela também é uma composição do visagismo. No visagismo, a gente trabalha com 4 formas, tá? Vou mostrar pra vocês quais são. Vou mostrar pra vocês quais são as 4 formas do visagismo. Gente, eu tenho que ficar parando aqui, eu não finalizo, porque eu preciso que vocês aprendam. Então não vai adiantar nada, é só continuar. A minha percepção visual é excelente. Porque eu tô nesse ramo tem 25 anos, tá? Então, assim, a minha é excelente. Eu preciso transmitir isso pra vocês, tá? Então, ó, no visagismo, a gente trabalha a geometria com algumas formas. A gente trabalha linha horizontal. Onde que encontra a linha horizontal, Cleide? Na marcação horizontal. Base inferior, base superior, base de alinhamento. E linha vertical? Ponto inicial, ponto de arqueamento, ponto final. Linha diagonal, Cleide, onde que eu encontro no visagismo? Ó, nessa linha de base, a linha do ângulo reto, que é a base de todo o formato de sobrancelha. Se você não sabe desenhar essa linha, que eu chamo linha de reta ou linha de sustentação, bem desenhada, esquece que seu design vai ficar horrível, tá bom? E linha curva. Cleide, mas onde que tem uma linha curva no design? Se a gente sempre trabalha com linha de ângulo reto. Ah, aqui, ó, no ponto de arqueamento. É a transferência do corpo para o flap, certo? Vocês perceberam tanto que o visagismo tem a ver com o design de sobrancelhas? Agora vocês entenderam? Então, a sobrancelha masculina não tem curva embaixo. Não, a sobrancelha masculina, quanto mais reta, mais másculo vai ficar esse formato, tá? Você pode até fazer um leve arqueamento, mas ele bem leve, bem sutil, tá? Sem muita curvatura, tá bom, Nelma? Ok, gente? E aí, marquei aqui a base inferior de espessura, vou marcar a base superior de espessura, certo? E eu vou definir, ó, a estrutura dessa sobrancelha. Tá vendo, gente, ó?
Eu tô usando um lápis de escrever normal, colorindo bem de leve, bem sutil, pra ficar bem didático pra vocês, ó. Ó. Ok? Fez sentido pra vocês? Deu pra perceber a diferença de um lado pro outro? Dessa forma, gente, vocês treinando isso, você vai melhorar, assim, 1000% a sua percepção visual, tá? Você vai melhorar 1000%. Melânia. Ah, muito obrigada, gente. Não complica. Por que que não complica? Porque a gente domina o assunto. Quando você domina um assunto, você não complica. Tem gente que fica A, O, U, não sei o quê, enrolando, tentando encontrar com aquela matemática. Tentando encontrar a explicação, sendo que a explicação é muito óbvia. A explicação é conhecimento. Por isso que tudo que você vai aprender tem que ser intencional e você precisa fazer perguntas. Se você não faz perguntas, você não aprende, tá? Lembrando que o designer de sobrancelhas é o quê? O que é o design de sobrancelha, gente? O desenhista de sobrancelha. Por que seu cliente procura? Para corrigir o formato que não está adequado. E aí eu sempre falo, porque assim, o pessoal fala assim, ai, mas como que você aplica a rena? Como que você faz a marcação? Gente, se eu não tenho um formato de sobrancelha bonito, pra que eu vou aplicar uma rena pra dar ênfase ao formato que tá horroroso? Me explica. Aí você faz um desenho feio, vai lá, aplica a rena por cima, seu cliente fica insatisfeito, sai falando mal de você, aí você fica frustrada, aí você não quer trabalhar mais. Esse design é masculino. Isso. Esse é um rosto masculino, tá? Aí você não quer trabalhar mais, aí você já fica insegura. Essa linha rente com o final é a linha de sustentação. Ela chama linha de reta. Essa linha que você tá falando, ó. Essa é a linha de reta. É como se fosse a laje da sua casa. Sabe quando você sobe as paredes que você tem que pôr a laje? Então, se a laje não tem uma estrutura boa, você não tem uma casa legal. É a mesma coisa. Se você não sabe definir essa linha de reta aqui, ó, nenhum formato de sobrancelha vai ficar bonito. Entendeu? Então, assim, pra você se tornar uma expert no design de sobrancelhas, primeiro você precisa entender isso que eu ensino aqui no meu perfil. Eu não ensino aplicação de rena, eu não ensino marcação com a linha, eu não ensino outro tipo de coisa a não ser o visagismo para o design. Por quê? Porque é o visagismo que vocês não entendem. Porque os cursos não ensinam isso. Ensina você a aplicar rena e fazer marcação. Primeiro que a marcação é a estratégia que a gente usa para corrigir o formato. Então, se você não conhece o formato, não tem como você fazer a marcação, né? Agora, o desafio é sempre o outro lado ficar igual. Tá, se você dominar todas essas técnicas aqui que eu te ensinei, você não vai ter erro, tá? Então, vamos passar para outra. Gente, já falei muito aqui. É verdade, aprendi com a marcação. Então, vamos lá. Sobrancelha feminina. Vamos lá. Então, vamos fazer a marcação novamente. Gente, lembrando que esses rostos aqui é pra vocês treinarem a percepção e treinar a fazer a marcação, tá? Já vou te seguir. Tiver um dinheiro, eu compro pra aprender mais. Isso aí, Mari, Malu. Muito bem. Gente, já me segue aqui também, lá na plataforma vizinha, que eu falei pra minha filha abrir a live lá também, que eu tenho pessoas que não conseguem entrar aqui. Também lá no vermelhinho, que eu tenho vídeos lá. Tem alguém que colocou aqui no perfil que tá maratonando os meus vídeos. Vende pra Portugal? Sim! Menina, eu tô negociando com uma menina de Portugal. Eu já dei curso presencial pra uma menina de Portugal que tava morando aqui na minha cidade fazendo intercâmbio. Gente, Portugal tá recebendo o meu conteúdo, né? Fico feliz, viu, Elaine? Tem uma outra menina que me chamou que comprou um e-book. Tem uma outra da Alemanha também que comprou o e-book semana passada. Então, gente, meu conteúdo tá ficando internacional, tô ficando feliz, viu? Obrigada vocês aí de Portugal, gente. Um grande beijo pra Portugal. Mas Portugal é o que mais me chama aqui. Aí, ó, tá vendo? A Natália tá maratonando os vídeos. Gente, lá no vermelhinho eu coloco vídeo tem mais de 3 anos. Aqui nessa plataforma, eu sou nova. Tem 4 meses, 5 no máximo, que eu comecei a entregar
conteúdo aqui. Então lá tem muita coisa pra vocês também, tá? Igual ela falou que ela não pode comprar o curso agora, mas lá tá ajudando ela bastante. Então vocês podem me seguir lá também. Pode encher os meus vídeos aí do perfil de comentários pra vocês me ajudar a engajar o meu perfil, pra eu vender os meus produtos, que eu vou continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês com muito carinho, tá? Então é isso. Então vamos continuar. Gente, lembrando que no final da live eu vou falar uma palavra-chave. Quem ficar comigo até no final e souber a palavra-chave e tiver compartilhado... Ó, tem que saber a palavra-chave, ter compartilhado essa live com mais de 10 pessoas, tá? E aí, eu vou mandar esse e-book que a gente tá trabalhando hoje pra você treinar a sua percepção visual, ok? Entrei sem querer na live, estou... adorando, vou comprar. Que bom, Marina, fico feliz, viu? Gente, então vamos lá, ó. Então o que eu vou marcar aqui? O que eu percebo aqui nessa sobrancelha? Ela tá muito espaçada aqui, ó. A sobrancelha muito juntinha, fica com cara de bravo, certo? Se ela tiver muito espaçada igual tá essa, fica com cara de espanto. Então não é legal, certo? Então vamos lá. Vocês lembram que eu falei que através da sobrancelha a gente transmite expressões, sentimentos? Então é isso, tá? Ah, Melane, amanhã, que bom. Então vamos lá. Então, vinco do nariz, ou assim, essa, aqui ó, aqui dá pra ver nitidamente a voltinha do globo, da glândula lacrimal, essa voltinha do nariz, certo? Então eu vou marcar aqui, ó, o início da sobrancelha. Sabe aquele tipo de cliente que remove muito o início da sobrancelha e fica a sobrancelha espaçada? Eu creio que é essa aqui, tá? Então, vamos lá. Gente, obrigada quem tá mandando rosinha aí pra mim. O maridão tá mandando, Melânia. Viviane mandou a rosinha branca. Muito obrigada. E o ponto inicial, que eu marquei, né? Ponto de arqueamento, aqui no finalzinho do branco do olho. Outra coisa que a gente percebeu que tá sendo o final da sobrancelha. Certo? Canto do nariz, canto do olho. É o ponto final. Finalzinho do flash, tá? Cara de assustada, isso mesmo. E aí agora eu vou marcar base inferior de espessura, base superior de espessura. Eu não sei se eu tô marcando retinho, porque eu tô dando direção contrária de vocês. E base de alinhamento. A base de alinhamento é pra quê? Pra gente alinhar as duas sobrancelhas na mesma altura. Certo? E agora eu vou definir esse formato. Quando fizer rena, não vai ficar falhado no início? Gente, geralmente, essas sobrancelhas aqui... Por que eu trago essas sobrancelhas mais difíceis? São sobrancelhas alteradas por erro de design, feitas na década passada. Então, o que a gente tem que aconselhar? Primeiro, que a pessoa faça uma reconstrução de fios, tá? Uma reconstrução de fios aqui no início vai ajudar bastante. E hoje em dia, a gente não faz rena muito marcada no início. A rena ela tem que vir com um efeito de degradê, certo? Até gravei uma aula pro meu curso iniciante de especialização em rena, porque eu não falo desse tema aqui no perfil, mas no meu curso tem, do iniciante ao avançado. Se vocês correrem no stories aqui do TikTok, vocês vão ver que eu tava gravando aula de colorimetria para sobrancelhas hoje, tá? Então, gente, modéstias à parte, eu amo o que eu faço. Então, eu estudo muito. Então, meu curso, assim, se não é o mais completo do mercado, é um dos. Pode ter certeza absoluta. Não conseguiu chamar no zap, Simone? A hora que eu terminar a live aqui, eu vou te chamar, então. Viu? É porque a hora que eu terminar a live, gente, eu vejo todos os comentários, tá? Dou atenção pros meus alunos, pagantes ou não pagantes. Vocês têm toda a atenção minha aqui, lá na plataforma vizinha, lá no vermelhinho. Eu respondo todo mundo. Pergunta as meninas estão aí comigo, tá? Então, vamos lá. Então, aí eu venho aqui no ângulo reto, dou uma leve arqueadinha e desço até o flap, certo? Até o ponto final, ó. Vem no ângulo reto, ó, dou uma leve arqueadinha e a gente desce. De qual cidade você é? Eu sou de Varginha, Minas Gerais, a cidade do ET. Você já ouviu falar da cidade do ET? Já? Então, eu sou da cidade do ET. Então, a gente vai preencher aqui, gente,
A gente vai preencher aqui, eu quero que vocês preencham exatamente dessa maneira que eu tô preenchendo, por quê? Isso aqui é pra você comparar, fazer uma comparação e melhorar a sua percepção visual. Então, esses treinos aqui vai fazer com que você melhore a percepção visual. Porque se eu marquei, eu vi o que tá faltando, a hora que uma sobrancelha chegar até mim, com esse formato, eu sei o que eu vou fazer. Porque eu já fiz esse formato. Então, fez sentido pra vocês? Eu só não vou cobrar de vocês nesse e-book reconhecer cada formato, por quê? Porque vocês não conhecem. E esse é um tema exclusivo lá do meu curso de visagismo. Eu já falei algumas vezes aqui. Se você acompanhar minhas lives, você vai ver que eu já falei de todos os formatos. Tem o e-book do curso iniciante, tá? No link da bio também. Já falei de todos os formatos aqui, tá? Gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse curso de visagismo fala desse tema que eu tô falando aqui. Então o caderno de treino de visagismo, mais o e-book com o tema do visagismo, ó. Todo o conteúdo, tá? Então, esses dois, ó. Tá bom? Só que assim, não compensa você comprar só os e-books, porque cada e-book desse, cada um, é R$26,90. Ai, não posso falar preço. E todo o curso você vai levar por esse valor. Se você rola aí, ou então vai lá no link da Bic, você vai ver o curso. Eu não posso falar de preço, o TikTok tá me derrubando, gente. Gente, deu pra ver a diferença? Thales, você é maravilhosa. Obrigada, marido. Você é suspeito pra falar, né? Ah, que bom, Simone. Eu vou te chamar, assim... eu vou te chamar, Simone. Eu vou falar pra minha filha, pra ela te chamar. Porque assim que eu finalizar a live, eu leio tudo. Que linda essa sobrancelha, top, né? Então, Melanie, você pode deixar a sobrancelha dos seus clientes assim também, tá? Aí, gente, ó. Então, esse já vou finalizar, vou passar pra outro. Porque já tô me estendendo muito. Eu tenho que ir embora, que meu marido já tá aqui de olho em mim. Vocês estão vendo, né? Então, eu vou levar essa live até no máximo, falta 20? Até 10 para as 8, tá? Então, o que eu conseguir fazer aqui com vocês até 10 para as 8, eu faço. Se eu não conseguir mais, outro dia a gente volta pra finalizar o e-book, tá? Então, vamos lá. Então, ó, esse aqui eu não vou fazer. Eu já fiz 2. Essa aqui é sobrancelha diferente, uma sobrancelha mais grossa. Porque aquela ali também é sobrancelha masculina, tá? Tem apostila, tem caderno de treino. Gente, a gente tá com... Quer ver? Se eu não me engano, quase 18 produtos só de material didático. Por que eu falo muito de didática, gente? Mi Santos não me respondeu. Ai, me manda um oi aí pra mim. Fala, Cleidinha, me responde, porque às vezes passa batido. Manda um oi aí no direct pra mim, por favor. Me desculpa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Porque assim, o pessoal quer fazer só a parte prática. Só que se você não entende a teoria, você não vai se dar bem na prática. Então, por isso que eu friso muito a prática. Tem certificado, viu? Tem certificado, sim. O nosso curso é 50% teoria e 50% prática. Certo? Eu sempre uso a seguinte analogia. Ah, Simone, eu vou... Como consigo material para comprar? Simone, se você não conseguir acessar o link da bio, que eu vou falar para minha filha te chamar aqui, eu te chamo assim que eu finalizar a live, tá? Ô, Lavin, você consegue entrar na live aí para ver esse pessoal que não tá conseguindo falar com a gente aí no WhatsApp, fazendo favor? Eu tô fazendo com a régua pra ajudar, tá? Mas a gente pode fazer mãos livres também. Quer que eu faça mãos livres pra vocês verem? E aí, gente, voltando lá no assunto, eu sempre uso a analogia seguinte. O mecânico, quando ele vai consertar a peça do seu carro, não tem respostas. Ele não precisa estudar a peça do carro primeiro? Descobrir os elementos pra ele saber corrigir cada um? Então, é a mesma coisa, gente. A mesma coisa é a sobrancelha. Se você não sabe a teoria, os elementos da sobrancelha, não reconhece, não sabe de formato, como é que você vai corrigir? Como é que você vai reconhecer algo que você não conhece? E aí, o que acontece?
você manda tudo no mesmo dia? Sim, porque já tá tudo lá. Quando você adquire o produto, Simone, lá dentro do curso, já tem todo o conteúdo que você tem direito. Por exemplo, caderno de treino. Vamos supor que é o curso iniciante. O curso iniciante você tem direito a apostila inicial, mais caderno de treino, mais um e-book de Brow Lamination. Então já tá tudo lá, tá? Se você vai adquirir o curso de visagismo, tem o conteúdo do curso em e-book, o caderno de treino em e-book e mais um brinde especial que a gente tem lá no curso de visagismo também pra vocês, tá? Então assim, é tudo no mesmo dia, certo? O Marcelo, a marcação com linha é uma marcação muito engessada. Você vai fazer no rosto todo mundo igual. E não é isso que o design de sobrancelha vende. A gente, como design de sobrancelha, a gente vende exclusividade. Então, seria o legal, tem como imprimir. Você pode baixar lá o PDF, lá no Google Drive, e você pode imprimir, tá? E aí, Marcele, quando você faz só marcação com linha, você vai entregar todas as sobrancelhas com o mesmo formato. Então, o legal é você treinar um pouco mais para você conseguir realizar a marcação a mãos livres, tá? Então, vamos lá, gente. Vou realizar isso aqui a mãos livres para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Ponto inicial. Essa é uma sobrancelha mais volumosa, né? Ponto de arqueamento aqui, ó. E ponto final. Ó, vou mostrar pra vocês como a marcação a mãos livres é bem mais simples. Aí, eu vou marcar aqui, ó, só a base inferior de espessura, base superior de espessura e vou definir, ó. Vem no ângulo reto, dá uma leve arqueadinha e desce. Aqui a mesma coisa. Ó, vem no ângulo reto aqui, dá uma leve arqueadinha e desce. Tá? Então tá pronto esse design, ó. Tá pronta a marcação, na verdade. O que é a marcação, gente? Marcação é a estratégia que a gente monta pra corrigir o formato. E a marcação, o que ela faz? Ela protege os fios que não vão ser removidos. Ok? Pronto. Sim, A apostila eu posso imprimir? Pode imprimir, viu? Vou mandar em PDF. Porteira? Não entendi. Marcele. Fui grossa com você? Desculpa. Se eu fui, não foi intenção. Vou mandar em PDF e você pode baixar lá no seu Google Drive e imprimir. Ok? Faz a outra mãos livres, por favor. Vou fazer, ó. Marcar aqui, né? Gente, eu prometi que não vou fazer os dois lados, porque se eu fizer os dois lados, eu vou ficar atrasando aqui. Mas eu vou fazer essa aqui, ó. Ó, vem no ângulo reto. O que eu percebi? Essa sobrancelha aqui, ó, tá mais alta do que a de lá, certo? Então aqui, esse ângulo reto eu vou marcar um pouquinho mais pra baixo. Tá vendo que é estratégia? Vou marcar mais pra baixo, porque aí eu vou cortar mais ela em cima, pra deixar as duas na mesma altura. Você entendeu, Jé? É Jé, né? Ou é G? O G. Ó. Olha. E aí, gente? Fez sentido pra vocês? Fala pra mim, tá fazendo sentido pra vocês. Aí, ó. Viu? Ah, perfeito. É perfeito. Tô sem óculos, gente. Eu li porteira, você acredita? Ai, que horror! Gente, eu vou passar lá pro outro treino agora, tá? Ó, isso aqui é pra fazer a marcação. Você sabe que isso aqui é pra fazer a marcação. Agora eu vou passar pro outro treino, senão não vai dar tempo de eu fazer tudo. Ai, Marcelo, desculpa. Gente, esse treino, vocês estão vendo aqui, ó, fica meio confuso. Depois que você treinou a marcação, você vai, com esse treino, aprender a reconhecer casa, régua. A régua de escola comum, que eu roubei da minha filha, lá da minha filha Helena, lá na pasta dela. Essa bolsinha aqui é da Helena, ó. Que ela é artista também, igual eu, sabe? Eu falo assim, eu defendo o design de sobrancelha como arte. Porque eu faço desenho artístico. E olha pra você ver como é que Deus é tremendo, né? Que foi me guiando pra exercer o que eu exerço desde que eu tinha 5 aninhos. Essa bolsinha aqui de material de coisa dela. E aí, eu desenho exclusivamente o rosto de mulher. A minha mãe conta que eu tinha uns 5, 6 aninhos, eu ia pra escola e ficava desenhando. E aí, a diretora da escola da época conseguiu um curso de desenho artístico pra mim com uma pessoa aqui da minha cidade, porque ela viu que eu tinha talento, certo?
Mas acabou que eu não consegui ir pro curso, porque na época a gente é de uma família bem simples, sabe? A minha mãe não conseguia ficar pagando a condução pra mim ir pro curso sempre. Acabou que eu não fiz o curso. Mas assim, desde que eu me entendo, desenho rosto de mulher. Minha mãe conta de 5, 6 aninhos. E aí, eu acho que é por isso que eu tenho essa paixão no que eu faço, que eu domino o que eu faço, que eu gosto muito de estudar, é por conta disso. Porque realmente é o que Deus me separou pra fazer. Beleza? Vou te chamar, Simone. Lavínia, vê se você consegue chamar a Simone, hein, amiga? Mãe, o telefone do salão tá aí, eu só tô... Ai, tá desligado. Ô, Simone, assim que terminar a live eu te chamo, tá? Melânia. Amém, né? É o que Deus me separou pra fazer, gente. Então aqui, eu preciso reconhecer onde tá a sobrancelha aqui, tá vendo? Tá meio apagadinho. Porque esse treino também melhora a percepção visual. Então você vai bater o olho no rosto do cliente, eu quero que você saiba onde que tá a sobrancelha. Certo? Por isso que ele tá meio apagadinho. É de propósito. Não é que, né? Não é que a impressão tá ruim, que não sei o que tá borrado, não é isso. É pra você melhorar, bater o olho aqui, saber encontrar o que é sombra e aonde tá a estrutura da sobrancelha. Certo? Ó, esse é um treininho, já encontrei aqui pra vocês, tá vendo? Ó. Ó. Olha, gente. Esse treininho também é treininho de percepção visual, tá? Vocês vão observar que essa folha, até o olho já não tá todos na mesma direção, de frente, assim. Tem uns que tá de perfil. É exatamente pra isso, pra você bater o olho e conseguir reconhecer. Olha lá.